A questão pede: nessas posições, a agulha da bússola indicará respectivamente as direções. Temos inicialmente aqui o campo resultante dos campos formados pelas correntes que passam no fio F1 e no fio F2. Esses fios estão perpendiculares à página. O campo formado pelo fio F2 é esse aqui em vermelho. O campo formado pelo fio F1 é esse aqui em azul. O campo formado por esses fios nesse ponto, né? Quer dizer, há uma corrente passando em cada um desses fios. Essas correntes, elas geram, pela regra da mão direita, um campo magnético de simetria cilíndrica em torno do fio. Então, como estamos aqui tratando o problema num plano, nós temos essas circunferências concêntricas, onde o centro aqui, no caso, para cada uma das circunferências do conjunto, né, de circunferências concêntricas, é o fio F1 e o fio F2. Então, esse campo magnético, sendo a soma desses dois campos, ele dará a direção da agulha da bússola. Então, a agulha da bússola, quando foi colocada no ponto P, adquiriu essa direção aqui. A regra da mão direita, ela informa o sentido do campo magnético. Então, no caso do fio F1, como o sentido do campo magnético é esse, e no caso do fio F2 é esse, e eles são necessários estarem dessa forma para que tenham essa resultante, e eu sei que a resultante é essa, uma vez que me foi informado no enunciado que a direção da agulha da bússola é essa que aqui está, quando a bússola é colocada no ponto P. Então, eu posso concluir que, a partir da regra da mão direita, no caso do fio F1, temos uma corrente saindo da página. E no caso do fio F2, uma corrente entrando na página. A aplicação da regra da mão direita é a seguinte. Esses dedos aqui, excluindo o polegar, ficam em torno do fio e o polegar dará o sentido da corrente. Como nós partimos da ideia, aqui em azul, de que o campo magnético gerado pela corrente que passa no fio F1 tem essa direção e esse sentido, aplicando a regra da mão direita, necessariamente, com o campo nessa direção e nesse sentido, necessariamente o polegar indica que a corrente está saindo da página. A mesma ideia é aplicada para a corrente no fio F2, usando o fato de que o campo magnético gerado pelo fio F2, no caso pela corrente que passa no fio F2, sendo esse aqui em vermelho, e aplicando a regra da mão direita para esse fio, nós concluiremos que a corrente está entrando na página. Essa notação, na realidade, é a notação que nós usamos para campo magnético entrando ou saindo na página, né? Estamos aplicando aqui analogamente para a corrente, né? Então, indicando aqui agora em vermelho esse campo ainda gerado pela corrente que passa no fio F2, e em azul o campo gerado pela corrente que passa no fio F1, podemos dizer que a resultante aqui terá, em preto, a direção vertical e o sentido para cima. Portanto, a agulha da bússola terá essa direção e esse sentido na posição 1. Na posição 2, aplicando novamente essa ideia do campo gerado pela corrente que passa no fio F2, né? Pela regra da mão direita, será um campo tangencial aqui, né? Está em vermelho para indicar que esse é o campo gerado pela corrente que passa nesse fio. Então, nesse ponto, é um campo com essa direção e esse sentido. E o campo gerado pela corrente que passa no fio F1 tem essa direção e esse sentido nesse ponto aqui, né? Então, nós temos uma resultante dada por essa seta em preto, também vertical e para cima, o que indica que quando a bússola for colocada nessa posição 2, nós teremos a agulha dela indicando essa direção.
podemos então credenciar a letra A como correta. Questão encerrada.